Se você já repetiu afirmações, leu livros sobre a lei da atração e ainda assim sente que suas palavras não criam a riqueza que você deseja, este é o momento em que tudo muda. Antes de prosseguir, escreva nos comentários: minhas palavras agora têm poder divino. Faça isso não como um gesto simbólico, mas como um ato espiritual. Quando você escreve e fala essa frase, você ancora a intenção no plano físico, permitindo que o universo reconheça a sua voz entre milhares. É assim que o campo começa a ouvir o seu comando. Florence Scovel Shinn, autora de O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, revelou que a vida responde à palavra, mas o que poucos entendem é que existe uma chave oculta nesse ensinamento, algo que ela insinuou, mas nunca explicou totalmente. Ela dizia: o verbo é a espada do espírito. E como toda espada, o verbo pode libertar ou aprisionar. A questão é, o que você está cortando com as suas palavras? O caminho da abundância ou o ciclo da limitação? A maioria das pessoas fala de prosperidade, mas carrega na voz a vibração da dúvida. E é isso que o universo escuta. Não o que é dito, mas o que vibra por trás do que é dito. As palavras são códigos, e a energia que as acompanha é a senha. Por isso muitos repetem: eu sou próspero, e nada muda. O som sai, mas o campo não responde, porque o sentimento contradiz o comando. Neste vídeo você vai entender o segredo que Florence nunca revelou claramente. As palavras não criam por si só. Quem cria é a consciência que as sustenta. Existe um intervalo vibracional entre o que você fala e o que você realmente sente, e é nesse espaço que os sonhos se perdem. Hoje você vai aprender a fechar esse espaço, a unir som e emoção, mente e espírito. Fique comigo até o fim, porque há um decreto que sela esse aprendizado e desperta o poder adormecido dentro da sua voz. O segredo não é o quanto você fala, mas o quanto você vibra no que diz. E quando essa vibração se alinhar à sua verdade, o invisível começará a te obedecer. A primeira razão pela qual suas palavras ainda não se tornaram realidade é simples. Você as diz, mas não as sente. Existe uma distância entre o som que sai da boca e a emoção que vibra no coração, e é nessa fenda energética que a criação se dissolve. Repetir frases positivas sem energia é como soprar vento em direção a uma porta trancada. O universo não responde à forma, mas à força. Ele não ouve palavras, ele escuta a vibração. Muitos acreditam que a repetição, por si só, tem poder. Mas o verbo sem alma é apenas ruído espiritual. A diferença entre quem fala e cria, e quem fala e nada vê, está na emoção que sustenta a fala. As afirmações funcionam quando carregam uma verdade sentida, mesmo que ainda não seja visível. Florence dizia: a fé é sentir o que ainda não se vê. E é exatamente isso que falta quando a palavra não funciona: sentimento. Quando você fala "eu sou próspero" e sente medo, a vibração dominante não é prosperidade, é falta. O campo energético capta a frequência da emoção mais forte e a devolve em forma de realidade. Por isso você pode afirmar algo 1000 vezes e continuar no mesmo lugar. As palavras saem, mas a energia interna contradiz o comando. O universo devolve o eco do seu estado, não o som da sua voz. A fala é como uma corda vibrando entre mundos. Se a corda está frouxa, sem fé, sem emoção, ela não ressoa. Mas se ela vibra em harmonia com o sentimento, ela cria ondas que atravessam planos. O segredo está em tornar o que é dito uma extensão do que é sentido. Falar sem sentir é atuar. Sentir e falar é decretar. A partir de agora, observe como você fala com a vida. Suas palavras são declarações de confiança ou expressões de carência. Quando o verbo nasce da alma, ele não precisa ser gritado. O universo entende o sussurro. As palavras certas só se tornam poder quando o coração vibra na mesma frequência. E para isso acontecer, você precisa entrar na frequência da fé, onde o verbo deixa de ser som e se torna força criadora. A palavra é vibração,
Antes de ser som, ela é energia em movimento, uma onda que atravessa o invisível e reorganiza a matéria. Tudo o que existe vibra, e o verbo é o ponto de encontro entre o espírito e o físico. Quando você fala com consciência, suas palavras atravessam camadas sutis e tocam o campo universal que responde à intenção. Mas quando fala sem presença, o som se dispersa, sem força, como uma pedra lançada sem direção. É por isso que muitas pessoas falam o que querem, mas criam o oposto do que desejam. Suas palavras vibram em uma frequência diferente daquilo que afirmam. A emoção é o combustível da criação. Sem ela, o verbo não tem impulso. Florence Scovel Shinn entendia isso quando dizia que o verbo é a ferramenta mais poderosa da mente, mas só se usado com sentimento e fé. Ela sabia que cada palavra é um comando energético e que o universo não responde ao que é dito, mas ao estado interno de quem diz. Quando você pronuncia algo com amor, alegria ou certeza, a vibração se expande em ondas harmônicas. Quando fala com medo ou dúvida, a vibração se fragmenta e não encontra eco. É o mesmo princípio que rege a lua nova, o tempo simbólico de plantar intenções. Nesse momento, tudo o que é dito ganha força de germinação. O som se transforma em semente e o coração é o solo. Se você fala com fé, planta luz. Se fala com medo, planta sombra. A numerologia do número 111 confirma esse poder. Pensamento, emoção e verbo unidos criam realidades. As palavras certas ditas no estado errado são como sementes em terra seca, possuem potencial, mas não florescem. A riqueza, o amor, o equilíbrio que você deseja não vem porque faltam frases poderosas, mas porque falta a vibração certa ao pronunciá-las. Falar é simples. Vibrar o que se fala é arte espiritual. Quando o verbo e o sentimento finalmente se encontram, o som se torna luz, e essa luz viaja até o universo e volta em forma de resposta. É nesse ponto que o invisível começa a obedecer à sua voz. Florence Scovel Shinn costumava repetir que as palavras são sementes, e quando faladas com fé, elas florescem em resultados. Mas o que ela realmente quis dizer com o poder da palavra vai além do que muitos compreenderam. Seu ensinamento não se resumia a repetir frases positivas. Era um convite para despertar o estado interno que sustenta o verbo. A maioria das pessoas tenta usar a fala como um feitiço mental, mas Florence sabia que o poder verdadeiro nasce do coração alinhado à consciência divina. Quando ela dizia que o verbo é a espada do espírito, não falava de uma metáfora poética. A espada representa a força que corta a ilusão da limitação. A palavra pronunciada com fé não apenas descreve a realidade, ela a redefine. No entanto, quando o verbo é dito com dúvida, a lâmina se torna cega e não atravessa a densidade da mente. É por isso que tantos afirmam, decretam e não veem resultado. Falam da mente, mas a mente não cria. Quem cria é o espírito através da mente. Florence apontava para uma verdade simples, mas esquecida. Não é o que você diz que muda sua vida, é o que vibra em você enquanto diz. Suas frases tinham poder porque eram ditas em estado de certeza, não de tentativa. Ela falava como quem já possuía, e é por isso que o universo obedecia. A fala criadora nasce da união entre fé e presença. Sem isso, qualquer palavra se torna apenas eco. O elemento ar, associado à respiração e às ideias, simboliza esse princípio. O ar é invisível, mas está em tudo. Assim também é o verbo, uma força sutil que preenche o espaço e molda o mundo ao redor. Cada respiração é uma preparação para criar. Ao inspirar, você recolhe energia. Ao expirar, libera poder. Por isso, Florence recomendava falar em voz alta, com convicção, para que o corpo todo participasse da criação. No fim, o verdadeiro segredo de Florence era esse. O verbo é apenas o veículo. O motorista é o seu estado interno. O universo não obedece às palavras, mas à consciência por trás delas.
E quando a consciência fala com pureza, a realidade se curva em silêncio e responde. Há uma voz dentro de você que fala mais alto do que todas as afirmações que saem da sua boca. Essa é a voz do inconsciente, o campo de memórias, crenças e experiências que molda o que você realmente acredita merecer. É ela quem muitas vezes contradiz o que a mente consciente tenta criar. Você pode dizer, eu sou próspero 100 vezes, mas se a voz interna murmura, você não merece, é essa segunda que o universo ouve. E é por isso que, mesmo com tanto esforço, suas palavras parecem não atravessar o ar. O inconsciente é como o maestro invisível da sua vibração. Ele rege o tom da sua fala, o ritmo da sua energia, a força do seu verbo. Quando essa voz está contaminada por medo, vergonha ou culpa, todo decreto é enfraquecido. Não porque o universo não queira te ouvir, mas porque o som sai distorcido, uma música desafinada entre o que se diz e o que se sente. O segredo está em curar essa voz silenciosa antes de tentar comandar o invisível. As crenças limitantes são como softwares antigos rodando em segundo plano. Elas sussurram frases herdadas. Dinheiro é difícil, riqueza é perigosa, não é para mim. E cada vez que você tenta afirmar o oposto, elas reagem com resistência. É por isso que Florence falava tanto sobre substituir palavras negativas por palavras de poder, porque o verbo é a ferramenta que reprograma o inconsciente, desde que seja usado com constância e presença. No mapa simbólico da alma, esse é o território da casa 2, o domínio das finanças, do valor próprio e do merecimento. Tudo o que você manifesta no mundo externo nasce da relação que tem consigo mesmo. Quando o seu valor interno é reconhecido, o mundo começa a te refletir de volta em forma de oportunidades, recursos e prosperidade. A verdadeira mudança começa quando a voz interna e a externa se tornam uma só. Quando você fala, eu sou próspero, e cada célula acredita, a energia se alinha. A partir desse ponto, não há mais separação entre o que você diz e o que você vive. O universo então apenas replica o que sente, uma consciência que já se sabe digna, pronta para receber o que sempre foi seu. Toda palavra é uma espada de 2 gumes. Ela pode criar ou destruir, abrir caminhos ou erguer muros. Florence Scovel Shinn sabia que o verbo é uma força neutra, moldada apenas pela intenção de quem o usa. Fale a vida e ela virá. Fale a falta e ela ficará, dizia ela em tom profético. Cada frase que você pronuncia é um comando vibracional, um código que se inscreve no campo da realidade. O que você repete, o universo entende como desejo. O que você teme, ele interpreta como ordem. Essa é a dualidade do verbo. A mesma boca que abençoa também amaldiçoa, muitas vezes sem perceber. Quando você diz, nada dá certo, está criando um decreto. Quando reclama, está reforçando o que não quer. Quando fala com gratidão, abre portais de abundância. O verbo é a substância moldável da criação. Ele não distingue ironia, desabafo ou fé, apenas vibração. O universo não entende palavras, entende frequências. Cada frase é uma semente energética que germina em silêncio. Se regada com medo, cresce torta. Se alimentada por confiança, floresce em bênçãos. É por isso que Florence ensinava que o jogo da vida é uma batalha entre o verbo consciente e o verbo inconsciente. O que você fala com atenção tem poder, mas o que você repete sem pensar cria raízes. Palavras ditas em estado automático tornam-se padrões vibracionais que se repetem como ecos. O aspecto simbólico da conjunção representa esse ponto de intensidade máxima. Tudo o que você fala agora é amplificado. Suas palavras nesta fase da sua jornada ecoam com mais força no campo energético. É o momento de falar com clareza, pois até o silêncio carrega vibração. Use-o com propósito. Florence alertava, nunca pronuncie o que não quer ver manifestado. Cada som que sai da sua boca é uma forma de magia.
uma criação em andamento. Fale vida, fale luz, fale abundância. E quando o medo tentar se infiltrar na sua fala, respire, silencie e substitua. Porque o verbo que cria não é o que sai da boca sem pensar, mas o que nasce do espírito com consciência. A fala sagrada é o poder de escolher o destino com a própria voz. O segredo que Florence nunca revelou de forma direta estava escondido nas entrelinhas de seus ensinamentos. A criação não começa na garganta, mas no coração. É o que muitos chamam de o código perdido da criação. Suas palavras só ganham poder quando estão ligadas à emoção e à imagem mental. O verbo é o disparo final, mas o gatilho verdadeiro é o sentimento. Falar sem sentir é como tentar acender uma lâmpada sem energia elétrica. A estrutura está lá, mas a luz não se acende. Florence dizia que a palavra é o começo da ação divina, e isso é literal. Quando o verbo nasce de uma emoção elevada, fé, alegria, gratidão, ele ativa o campo quântico, a rede invisível, onde tudo é possível. Mas o que faz a palavra se tornar viva é a imagem que a acompanha. Quando você fala "eu sou próspero" e ao mesmo tempo imagina sua vida fluindo, sentindo o alívio e a liberdade dessa prosperidade, cria um circuito completo entre som, emoção e visão. É nesse ponto que o universo reage. O erro está em repetir frases sem emoção, como se fossem fórmulas mágicas. Florence sabia que o verbo é uma ferramenta espiritual, não um ritual mecânico. O segredo é falar de dentro para fora, com a certeza de quem já vive a realidade que deseja. Quando você vibra como se já tivesse recebido, o campo energético entende que o desejo é um fato, não um pedido. Há um símbolo numerológico que confirma esse estado: o 888, número da abundância ativa. Ele representa o fluxo infinito entre dar e receber, falar e manifestar. Quando você sente, fala e imagina em harmonia, ativa esse ciclo de energia em movimento. A abundância começa a circular, e o que era distante começa a se aproximar naturalmente. O código perdido da criação é simples, mas exige presença. Sinta, visualize e então fale. O universo não precisa de volume, precisa de coerência. É o tom emocional que define o resultado, não a quantidade de palavras. Quando o som nasce do coração e encontra o verbo certo, a vibração se transforma em matéria. E é nesse instante que o invisível se curva à sua voz e a criação acontece. Agora que você compreende a força do verbo e a origem do sentimento criador, é hora de transformar isso em prática viva. O ritual da palavra consciente é simples, mas poderoso, e segue o mesmo fluxo que sustenta toda a manifestação: clareza, emoção, ação e liberação. A primeira etapa é a clareza. Pegue um papel e escreva com calma a frase que representa o que você deseja viver. Não algo genérico como "quero ser rico", mas algo que carregue presença, como "a riqueza flui até mim com facilidade e alegria". Escrever é ancorar o verbo na matéria. A segunda etapa é a emoção elevada. Feche os olhos, respire fundo e leia a frase em voz alta. Sinta o som vibrar no peito, não apenas na garganta. Imagine que cada palavra sai de você como uma onda dourada que se expande pelo ambiente. Visualize o que deseja como se já fosse real e, mais importante, sinta a gratidão de quem já recebeu. É essa emoção que dá forma ao invisível. A terceira etapa é a ação alinhada. Depois de falar, faça algo pequeno, mas coerente com o que declarou. Se pediu prosperidade, organize sua vida financeira, agradeça pelo que já tem, doe algo com alegria. A ação comunica ao universo que você acredita. O verbo cria o caminho, mas é a ação que abre a porta. Por fim, a etapa mais sutil: liberação. Solte o controle. Não espere resultados imediatos nem duvide do processo. Liberação é confiança em movimento. O universo precisa de espaço para trabalhar.
Quando você fala e solta, o eco energético continua atuando. Se quiser intensificar o ritual, aproveite a lua crescente, símbolo de expansão. Acenda uma vela branca, abra uma janela e fale sua frase 3 vezes, pausando entre cada uma para respirar e sentir. Faça isso com serenidade. Você não está pedindo, está decretando. E enquanto o ar leva suas palavras, o campo começa a se reorganizar. É assim que a palavra consciente atravessa mundos, como um sussurro que se transforma em criação. Depois que o ritual é feito, um novo campo começa a se formar ao seu redor. É sutil no início, mas perceptível para quem sabe observar. Você pode sentir um leve calor no peito, um arrepio suave ou uma tranquilidade sem explicação. São sinais de que a sua palavra foi ouvida. O universo não responde com aplausos, mas com sincronicidades. O número 222 pode aparecer, indicando alinhamento. O 777, sinal de milagre em curso. Ou o 888, lembrando que a abundância já está a caminho. Cada número é um eco vibracional confirmando que o verbo encontrou o destino certo. Outras vezes, a resposta vem em forma de coincidências. Um convite inesperado, um encontro significativo, uma ideia que surge no momento exato. São as engrenagens invisíveis se movendo, mas se nada acontecer de imediato, não conclua que falhou. O silêncio também é resposta. É o tempo do universo amadurecendo o que você plantou. A semente precisa da escuridão antes de romper o solo. Durante esse período, mantenha-se vigilante com as palavras. Não desfaça o que criou. Evite frases como, acho que não funcionou, ou, talvez eu tenha feito errado. Isso corta o fluxo. A energia da criação é delicada e responde à consistência. Repita sua frase com serenidade como quem recorda uma verdade antiga. Minhas palavras têm poder divino. Diga com amor, não com urgência. A vibração da manutenção é simples. Presença e gratidão. Acorde e agradeça antes mesmo de ver resultados. Essa atitude mantém o campo aberto e o fluxo constante. Se a dúvida vier, respire, sorria e lembre-se. O verbo já foi lançado. Nas próximas 48 horas, evite conversas densas, reclamações e comparações. O silêncio é solo fértil para o verbo prosperar. Observe seus sonhos. Eles são a linguagem do campo energético te mostrando que o trabalho continua. Quando sentir uma paz repentina, saiba, a manifestação já começou. E nesse instante, a única coisa a fazer é reconhecer. A palavra se fez vida, e a vida está respondendo ao seu som. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabia que existia mais por trás das palavras. O que Florence Scovel Shinn ensinava não era apenas sobre repetir frases bonitas, mas sobre recordar o poder esquecido da vibração que habita em cada som. Agora você entende. O segredo nunca esteve no que se fala, mas em quem fala. O verbo é sagrado quando nasce da consciência desperta. E quando você fala em verdade, o universo não tem escolha. Ele responde. Tudo o que parecia distante começa a se aproximar quando o verbo é pronunciado com coerência entre mente, emoção e espírito. A vida é moldada por aquilo que você emite. Cada palavra é uma ordem enviada ao campo infinito, e cada sentimento é a confirmação de que essa ordem foi aceita. Por isso, quando você afirma, minhas palavras têm poder divino, o universo reorganiza circunstâncias para provar que você está certo. A palavra é o comando, e a realidade é o espelho. O segredo que Florence nunca disse claramente é que o verbo é o início da criação, mas a fé é o sopro que o torna vivo. A fala sem fé é um eco, a fala com fé é decreto. E um decreto, quando nasce do coração, tem autoridade espiritual. É como se o cosmos reconhecesse a voz da alma e dissesse, assim será. É por isso que os escolhidos não falam para pedir, falam para lembrar. Agora respire fundo e coloque a mão sobre o peito. Diga com intenção e serenidade.
Minhas palavras criam realidades de luz, riqueza e equilíbrio. Sinta o som sair do corpo e voltar como energia, expandindo-se em volta de você. Imagine essa vibração dourada se espalhando, tocando tudo o que é seu por direito divino. A lua cheia simboliza esse instante, o momento em que a semente se torna fruto, quando o invisível se revela em plenitude. Você não é apenas alguém que fala, é alguém que cria. Sua voz é portal, seu verbo é chama. E para selar esse ciclo, comente e proclame: minhas palavras têm poder divino. Que esse decreto reverbere pelo tempo, abrindo caminhos, curando memórias e fazendo o universo ouvir o som da sua verdade.